Olá, eu sou a Thelma e aproveitando que acabou de passar o Halloween, assim como o Dia dos Mortos, vou dar algumas sugestões de livros, de bruxas, de bruxo, de fantasmas, um pouco de tudo. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e tem as redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que assombre vocês. Vamos falar de bruxas e fantasmas? E para começar a nossa história, eu quero falar de um bruxo, de um mago. A biografia do Paulo Coelho, que se chama exatamente O Mago, a incrível história de Paulo Coelho. Eu não terminei de ler ainda, eu estou no primeiro terço dessa leitura que está me encantando. Sim, a história do Paulo Coelho é muito interessante. É claro que a trajetória dele, de muito sucesso por todo mundo, por si só, já é mágica, e saber os detalhes dessa trajetória e tudo que ele fez para chegar onde ele chegou é extremamente interessante e fica aqui a minha sugestão. Saindo de bruxo para fantasmas, eu tenho duas sugestões para vocês. São Os Fantasmas da Garoa, que é uma coletânea de contos da Cartola. Vários autores nacionais escreveram sobre os mistérios da Terra da Garoa, que hoje por acaso está garoando, mas é São Paulo, que tem esses crimes não solucionados, lugares assombrados, grandes tragédias que marcaram uma das maiores cidades, se não a mais importante cidade brasileira, em termos de riqueza, de população e de histórias. Então, Os Fantasmas da Garoa são uma boa opção. Tem também os caça-fantasmas brasileiros. Aqui a gente tem a Rosa Jaques e o João Toqueto, dois caça-fantasmas que vão contando, não só em São Paulo, mas principalmente no Rio Grande do Sul, se não me engano, histórias de fantasmas que eles vão desvendando, que eles vão caçando em várias aqui ocasiões. São acho que 30 situações onde um caça-fantasma foi necessário, onde os poderes, digamos, mediúnicos, paranormais, principalmente da Rosa, foram necessários para que os fantasmas falassem o que não ficou concluído aqui da vida deles. Eu falei de bruxas, sim, falei. Eu queria falar tanto na ficção como na não ficção. E para começar com a história verdadeira, a não ficção, eu tenho que recomendar mais uma vez esse livro que é maravilhoso. Eu estou falando da Marion Gibson, a autora de História da Bruxaria em 13 Julgamentos, a misoginia, feminicídio e as origens da caça às bruxas através dos tempos. Esse livro, da editora Pensamento, que eu comprei na Bienal de São Paulo, é fantástico. Conta um pouco desse cenário, desde 1400 e alguma coisa até os dias de hoje. Passamos por aí em 13 julgamentos, exatamente como o título diz, e vai nos dando um cenário de o que o termo bruxa foi se transformando ao longo do tempo, como essa perseguição às mulheres foi acontecendo, e você é colocado nesses julgamentos de fato. Ela não transporta, ela não simplesmente te coloca a par da pesquisa dela, ela te transporta para uma outra época, para um outro momento onde esses julgamentos aconteceram. É interessante, é muito completo, é uma pesquisa profunda que te mostra essa parte tenebrosa da história do mundo. Olha, eu insisto que é um livro maravilhoso. E aqui vamos para uma ficção urbana, e eu queria indicar um livro, O Porém Bruxa, da Carol Chiovato, que eu li esse ano, conheci na Feira do Pacaembu, a Carol, o livro dela, os livros dela. E aqui a gente tem uma fantasia com essa pegada urbana em São Paulo, onde uma bruxa que é diferente dos seres humanos, aquela encara a bruxa dessa maneira,
seria uma outra casta de seres, as bruxas, os bruxos. E essa bruxa, a Isis, ela precisa controlar, ela tem um trabalho que é meio que fiscalizar a atividade de bruxaria que acontece aqui em São Paulo e se mistura com crimes de verdade. Então tem um quê de policial também, porque ela tem amiga delegada, ela tem uma série de amigos que vão ajudá-la a colocar ordem nesse mundo das bruxas que corre em paralelo e se mistura muitas vezes com o mundo dos humanos. Olha, é uma fantasia urbana maravilhosa. E nesse Halloween e Dia dos Mortos, eu não poderia deixar de indicar as minhas bruxas, tanto em Nas Névoas da Tempestade como A Profecia das Bruxas. E Nas Névoas da Tempestade, as bruxas são mais estereotipadas. E eu mesma, quando terminei o livro, fiquei um tanto perplexa, porque eu tinha tomado essa atitude, escolher bruxas estereotipadas. Mas a resposta, ela veio com o tempo. De fato, eu coloco as minhas representações nessas bruxas. Elas são um lado meu, muito livre, que fala o que vem à cabeça, que é divertido por isso, mas ao mesmo tempo também machuca. Pois é, então as bruxas são más, mas são engraçadas, são um alívio cômico da história. E são esse meu lado transgressor nas páginas de Nas Névoas da Tempestade. E a gente também vai conhecer a própria escritora Beatriz Forman, que nessa primeira aventura, ela não se mostra como uma bruxa de forma alguma, mas ela tem visões sobrenaturais. E a gente vai vendo aos poucos que isso é bem mais profundo e a conecta a um passado, a uma ancestralidade mágica. Pois é, então essa é a pegadinha de Nas Névoas, enquanto que A Profecia das Bruxas, ela vai tratar de uma bruxa natural. O que é isso? É aquela bruxa que usa ervas, que usa a natureza para desenvolver a sua bruxaria. Não é como uma religião exatamente, como a Wicca, é algo mais livre, digamos. É essa prática que envolve o uso das velas, os chás, os escaldapés, os banhos, sempre com as ervas, com os elementos da natureza, nas datas corretas, seguindo a roda do ano. Tudo isso vai ser abordado nessa Profecia das Bruxas. Ah, mas não tem uma ligação com Nas Névoas? É claro que tem. Essa bruxa natural, ela nasceu na Escócia, uma das capitais europeias mais mal assombradas, conhecida, né? Bem conhecida, aliás, de todos. Ela vai ter esse momento de encarar ser bruxa ou não, tentar fugir do destino dela, mas essa profecia que a mãe sempre repetiu para ela, não tem jeito, ela tem que encarar. E tem uma ligação com a Beatriz Forman. E tem uma ligação também com as bruxas estereotipadas lá da primeira história. E a gente vai ter um andamento nessa trama que vai, dessa vez, então, para Edimburgo, com a sua magia, com essas ruas lindas, com seus castelos, com esse clima Harry Potter, que cada bequinho ali de Edimburgo tem. Então fica também a sugestão de um outro livro que mistura fantasia, romance e suspense, e que tem bruxas de diferentes formas, desde as estereotipadas da Disney, digamos, até a bruxa natural. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.